Amém. Graça e paz. Quantos vencedores nós temos aqui? Amém. Agora, quantos mais que vencedores nós temos aqui? Eu acho que para um nível de geração santa, um povo que vai saquear o inferno e povoar o céu, foi uma palavra muito fraca. Foi um muito fraco. Eu acho que pode ser mais forte porque é para Deus, amém? Quantos vencedores nós temos aqui? Aleluia! Glória a Deus. Muito bom. Vencedores, eu quero pedir um favor para vocês. Não vai no banheiro. Não vai tomar água agora. Não sai desse ambiente. Tá bom? Quero te pedir esse favor. Assim como o Pedro falou, não é só mais um culto. E eu também não vim aqui só dar uma pregada. Ou falar qualquer coisa. Mas eu vim aqui realmente porque Deus falou comigo. Colocou uma palavra no meu coração. Amém? E assim como Ele falou comigo, eu creio que Ele vai falar contigo também através dessa palavra. Eu já oro cancelando em nome de Jesus tudo que vier de mim, mas que for do Senhor Jesus, que prevaleça no teu coração. Amém? Posso contar com você? Diz amém. Glória a Deus. Nós já louvamos ao Senhor e isso é maravilhoso. Quando nós cantamos, vem Jesus e toma o teu lugar. Estou voltando à essência da adoração. Essa canção nem estava, no repertório de hoje. Mas quando Deus fala, isso é maravilhoso, querido. Porque é realmente aquilo que Deus tem para essa noite, na verdade. Colocou no meu coração. E eu quero falar com você nessa noite dedique tempo a Deus. Então fala para essa pessoa que está do teu lado aí. Dedique. Olha bem nos olhos dela, né? Olha para ela e fala, dedique tempo a Deus. Vencedores, quantas das coisas nós temos visto que tem sido criadas nesses dias, E por nós mesmos. Quantas vezes nós aceleramos o processo, pegamos muitos atalhos, Sem contar na criação de tantas coisas nesses dias. Máquinas e mais máquinas. E desde quando nós nos tornamos por gente, por seres humanos aqui, nós vemos que são carros mais avançados, são aviões mais velozes, são robôs, entre muitas outras coisas. E tudo isso para acelerar algo. Não é verdade? E na sua vida não é diferente. Quanto do teu tempo você tem dado para Deus? Quanto do teu tempo você tem dedicado ao Senhor? Quanto do teu tempo? O que você tem feito com o seu tempo nesses dias? Estudo, trabalho, faz curso, Instagram, Netflix, cinema, Eu acho que foi o pastor Zé que colocou lá no grupo de líderes de célula essa semana, dizendo que a diferença entre o cinema e o culto é que no cinema você não mexe no telefone, né Zé? Você não vai no banheiro, você não toma água, Você não fica conversando com o irmão do lado, você desliga o celular, tudo isso porque você não anda pela igreja, vai falar com um ou com o outro, você não faz bagunça, seus filhos ficam quietos no local. Por quê? Porque você tem respeito àquilo que está sendo passado naquela tela. Tudo escuro, Um filme, todos que estão ali, você não conhece 90%, a não ser que você vai com os outros 10% de amigo.
E realmente a gente separa aquele tempo para ver aquele filme. De 1, 2, 3 horas, que seja. Mas nós mantemos um devido respeito ali. Reverenciamos ali um filme praticamente, né? É errado ir no cinema? Não estou falando que é errado, não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver. Cinema é muito bom, gosto demais de filme, gosto muito de Netflix, YouTube, enfim, vejo vídeo, entro no Instagram, enfim. Eu sou uma pessoa normal, também assim como você. Mas esse é o tempo que Deus separou para nós estarmos aqui, amém? Eu não acredito em coincidência. Eu sou movido pela fé. Alguém mais aqui é? Então eu não acredito em coincidência. Eu acredito que Deus separou você para estar aqui assim como eu. Amém? Não foi porque o Pedro me convidou para trazer uma palavra hoje aqui. Não foi porque hoje teria o louvor e eu teria que estar lá na mesa de som. Não foi por isso. Mas foi porque Deus preparou. Que foi ontem, foi ontem. O hoje pertence ao Senhor. Amém? Jovens, os salmistas, diz para nós lá, no capítulo 31, diz assim, você que está com a tua Bíblia aí, abra lá para conferirmos juntos. Salmos 31, no versículo 15, diz assim, nas tuas mãos estão os meus dias, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Em que você tem usado o teu tempo? Em que você tem usado o teu tempo? Os seus dias como têm sido? Você tem usado o teu tempo para servir ao Senhor? Você tem usado o teu tempo para viver de acordo com a vontade de Deus? Você usa o seu tempo para obedecê-lo? Como você tem separado esse tempo? Como você tem separado o teu tempo? Usa o tempo para obedecer a Deus. Usa o tempo para servi-lo. Nós sabemos que tudo aqui um dia acabará, não é isso? É isso que a Bíblia nos revela, amém? E nós sabemos que desde quando nós nascemos, nós já estamos expostos até à nossa morte física, não é isso? Nós vamos embora. Mas fique tranquilo, eu quero te tranquilizar quanto a isso, porque Deus já sabe o quanto de tempo você viverá nessa terra. Mas tem um propósito para tudo isso. Você já se perguntou a Deus por que você está aqui? Quanto tempo você viverá aqui? É claro, Deus não vai falar assim, você vai viver 30 anos. Zé Roberto, você vai viver 70 anos. Pastor Celso vai viver até 105. Assim ele declara. Amém? Mas tudo é na determinação do Senhor. Não é verdade? E Ele sabe de todas as coisas. Mas um propósito, uma missão, Ele deixou para nós aqui nessa terra. Jesus, em todo o tempo, na Bíblia, você lê Ele separando um tempo com o Pai. Em todo o tempo, separando o tempo. Separando o tempo. Orando, jejuando, buscando, falando com o Pai o tempo todo. E nós que somos filhos de Deus, em que o único entregou o seu Filho para morrer por nós naquela cruz, para nos salvar, temos separado o devido tempo para estar com Ele? Esse é o tempo, meu irmão, que nós estamos vivendo, que nós precisamos pegar fogo. Não é verdade? O Zé falou ali do evento que o pessoal foi terça-feira, bênção demais, gostaria muito de ter ido, mas a situação estava boa, mas creio que foi demais. E Brasas era o nome. E nesse tempo você tem sido como brasa? Nesse tempo você tem pegado fogo? Porque deixa eu falar assim, num culto de jovens como esse, um culto geração, nós não precisamos de uma canção com muita alegria para nos derramar, para pular, para se jogar na presença de Deus. Não precisamos. Porque quando você está queimando, quando você pega fogo, meu irmão, você põe fogo em qualquer lugar.
Quem tem lenha para queimar aí, dá um glória a Deus. Acho que 2 ou 3 tem lenha para queimar, né? Quem tem lenha para queimar aí, dá um glória a Deus. Quem tem lenha para queimar aí, fica de pé em nome de Jesus. Deus vai bater a foto agora. Deus vai bater a foto agora. Ó. Tá vendo aí? Todo mundo aqui tem lenha para queimar. Aí você vai falar assim, Juliano, mas eu queimo do meu jeito. Amém. Glória a Deus. Mas você faz parte do povo mais feliz dessa terra. É que essa cara de carisbaixo, que se você é o povo mais feliz dessa terra, é assim? Que o visitante chega do seu lado, não tem vontade de ficar do seu lado, porque parece que nós não estamos queimando por Jesus. Mas o que tem isso tudo a ver? Pode sentar, obrigado, irmãos. Mas o que tem isso a ver com o tempo? Se nós separarmos o nosso tempo nesses dias para queimar em Deus, você acha que você vai chegar aqui como? De que jeito, Ângelo? Como você vai chegar aqui nessa casa? Eu me lembro quando a gente saía do Rogate. Está tendo Rogate ainda? A gente saía ali da salinha do Rogate. Na verdade, eu lembro quando o Felipe, Ângelo, Lucas, estava tudo fazendo. Eu não estava indo. Mas esses caras saíam da sala ali. Meu irmão, os caras chegavam aqui pegando fogo. Não estou falando que eles não pegam fogo hoje, tá? Não mistura as coisas. Mas chegava aqui, cara, era diferente. Era ou não era? Era diferente, cara. Eu falei, cara, essas aulas estão pegando fogo. Eu quero fazer parte desse negócio. Isso queimou muito o meu coração. O ano se passou e eu fui e me matriculei. Cara, eu chegava aqui pegando fogo, queimando, querendo falar tudo aquilo que eu aprendi naquela aula. Porque sabe, quando você separa realmente um tempo para Deus, e aquilo começa a penetrar no teu coração, as verdades da palavra de Deus no teu coração, começa a tomar conta da sua vida. Um rema vem sobre ti. Jesus começa a falar de tudo aquilo que você passa, tem passado e ainda vai passar. Palavras de vitória, sabe? Ensinamentos verdadeiros sobre a palavra, sobre tudo aquilo que Jesus fez e ainda há de fazer. Meu irmão, isso vai te enchendo de uma tal forma que não tem como você chegar no culto desanimado. Não tem como você chegar carisbaixo. E nós vivemos hoje como se a gente falar que quer incendiar as pessoas, quer que as pessoas queimem, mas nós não estamos vivendo um tempo em que parece que nós não queimamos mais. Entende? Parece que não arde mais. Então o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Estamos gastando tempo com Deus? Estamos gastando tempo com Ele? Quem sabe o que é isso aqui? É o quê? Um relógio. E o quanto que você usa isso aqui? Quanto que você usa isso aqui durante o dia? Quanto que você usa isso aqui durante o seu dia? Para você ir para o trabalho, para ir para a academia, né? Para ir para a escola, para treinar, para ir na casa de um parente. Quanto você usa isso aqui durante o seu dia? Mas, meu irmão, se o relógio não faz parte para você separar o teu tempo com Deus, algo há de errado. Você precisa rever isso. Algo há de errado se isso não está. Se você levanta cedo, isso aqui não separa o teu tempo com Deus também, algo de errado há. Você tem a mesma quantidade
de tempo como todos aqui. Ninguém aqui é diferente de ninguém. Eu tenho o mesmo tempo que o Caqui, mesmo tempo que a Alana, mesmo tempo que a Simone, que o Felipe, que o André, o mesmo tempo. Minutos e segundos. Não é diferente de nada. Na pesquisa que eu estava fazendo lá, no dia você tem 1440 minutos no seu dia. E 168 horas na semana. 1440 minutos no seu dia e 168 horas na semana. Olha bem no olho da pessoa que está do seu lado de novo e pergunta para ela: o que você está fazendo com o seu tempo? Você tem dedicado tempo a Deus? Se você separa o seu tempo no relógio para preencher a sua agenda diária, mas não separa tempo para Deus, meu irmão, algo de errado está acontecendo. Algo de errado está acontecendo. Estava ouvindo uma música aí, em casa. Aquela música do PG lá que fala: sejas meu universo, não quero dar-te só um dia da semana. Porque muitas vezes nós nos comportamos como um cristão que só vem aqui no domingo ou no sábado. A gente dá um dia da semana para Deus. A semana tem 7 dias. 1440 minutos, 168 horas, Luan. E às vezes a gente dá só o domingo para Deus, ou só o sábado, ou passa a semana toda, eu foco no sábado e no domingo. Como está o seu tempo? Você tem dedicado tempo ao Senhor? A nossa vida, meu irmão, ela é um sopro, correto? Ela passa assim, ó. E hoje, a gente escuta dizer, eu não sei lá onde você trabalha, mas onde eu trabalho sim. Quando eu vou na casa do meu pai, os parentes da Fran também, né? Porque minha mãe mora em São Paulo. Eu escuto a mesma coisa. Nossa, hoje já é sábado. Cara, amanhã já é domingo. Sempre quando eu vou na casa do meu pai fala assim: a maioria das vezes a gente chega lá depois do culto, né? Então 8h30, 8h40 a gente chega lá, vai lá tomar café, jantar. E aí, depois de toda a conversa, todo o papo, na hora de dar tchau, ele fala: amanhã já é segunda. Vamos que amanhã já é dia de trabalhar. Fala para mim e para os meus irmãos. E a gente para e pensa um pouquinho, fala: é verdade. A semana passou voando. Tem um cara lá no trabalho que ele sempre fala, cara, todos os dias. Na hora de ir embora é muito engraçado. Os dias estão voando. Amanhã já é terça-feira. Aí chega no fim da terça, a semana está voando, amanhã já é quarta. Semana está voando, amanhã já é sexta. Só que muitas vezes a gente coloca isso como a nossa maior alegria, mas nem percebemos como tem sido o nosso tempo. Isso passa, num piscar de olhos. A nossa vida é um sopro. E se nós não buscarmos a Deus, ficarmos atentos ao nosso tempo, não cumprimos a missão que Deus deu para nós cumprirmos. Nós sabemos que aqui na nossa igreja, onde nós estamos buscando ao Senhor, congregando nesse lugar, sabemos que vivemos um novo tempo agora, em que Deus tem derramado muita cura, libertação, transformação. Isso
tudo tem a ver com gastar tempo com Deus. Em realmente saber discernir o que o céu está dizendo. Em saber acompanhar realmente o que Deus está falando aos corações. Pessoas sendo curadas, transformadas. Tanto na parte física quanto espiritual. E isso é muito forte, amados. Isso é muito forte. Isso é uma bênção. E nós podemos sim dizer que nós fazemos parte disso. Quando eu estou falando aqui, você tem dedicado tempo a Deus, é que realmente, assim como nós cantamos aqui, eu quero mais. Você quer mais? Você quer mais? Se renove todo o tempo. Porque o Senhor tem muito mais, querido. Muito mais. Assim como diz a palavra, nós vamos fazer obras muito maiores do que Ele fez. Quantos creem? Dê um brado de vitória aí, em nome de Jesus. Dê um aleluia aí para ajudar o pregador. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o nosso tempo está nas mãos de Deus. Está nas mãos do Senhor. Existe sim uma doença dentro de nós que é terrível, que gera marca, né? Que gera fica um negócio, né? Que é o pecado, né? É o pecado. E Deus sabe disso, que nós temos essa doença dentro da gente. Alguns são até de estimação, não é verdade? E nós precisamos realmente colocar isso, um ponto final. Um ponto final. Alguns de estimação. Uma doença espiritual. Uma doença que está dentro de nós. Em que muitas vezes a gente reserva tempo até para isso. Isso precisa morrer. Isso precisa morrer em nós. O que você tem feito com o seu tempo? Eu nunca vi um rico poder comprar algumas horinhas aí para viver no dia seguinte ou na semana que vem. A NASA pode criar o que for, mas ela nunca vai conseguir acrescentar um minuto na sua vida ou na vida de qualquer um que seja. Nunca vai conseguir acrescentar um segundo na vida de ninguém. Nunca pode criar o que for no mundo e no universo inteiro. Quem manda é Deus. O tempo é de Deus. Podem criar o que for, mas nunca poderão mexer nisso. Deus, no começo aqui em Gênesis, o que a gente vai entender? No primeiro dia, o que foi criado? Ele disse: haja noite e dia. Quem conhece a música do Morada lá? Para ficar mais legal, né, Pedro? Ele disse: haja noite e dia. Ele disse: haja água e céu. Ele disse: haja linda natureza, né? Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse: nadem, voem, andem. Ele me tirou do pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar. A música diz, mas isso foi tudo em um determinado tempo. O primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. E no sétimo dia,
Deus criou algo no sétimo dia? Sim ou não? O descanso. Deus criou o descanso para contemplar e estabelecer a comunhão. Não foi isso? Separe 10% do seu dia para o Senhor. E nesses 10%, ore, leia a Bíblia. Foque nisso. Pelo menos 10%. Separe orando e lendo a palavra. Meditando ao Senhor. Separe 10% do seu dia. Abra sua Bíblia lá em João, no capítulo 9. João 9, versículo 4, diz assim: eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que estiver no mundo, sou a luz do mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Sirva-o enquanto você pode. Sirva ao Senhor. Obrigado, amor. Deus abençoe. Sirva a Deus enquanto você pode. Enquanto é dia, sirva ao Senhor. À noite, que reflete a morte, sirva ao Senhor enquanto é dia, enquanto ainda você pode, enquanto ainda há tempo. Em João, também, no capítulo 17, vamos lá. No verso 4, diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus disse aí: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Há um plano para a sua vida aqui na terra. Há um plano para a sua vida. O plano de Deus nesse determinado tempo. E o que você pode fazer referente a isso? Com a ajuda de Deus, só executá-lo, irmão. Com a ajuda de Deus, você pode concluir esse plano. Em Eclesiastes 3, no versículo 11, capítulo 11, 3, versículo 11, perdão. Diz assim: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. O que Jesus realmente
fez aqui e realizou um lindo plano perfeito aqui foi realmente o amor. O principal objetivo de todo o teu tempo é amar os outros, amar as outras pessoas. Amar os outros. Cristo, Ele nos amou tanto, tanto. E esse é o nosso principal objetivo nesses dias. Ame os outros. Declare o mesmo amor que Jesus sente por você sobre a vida das outras pessoas. É difícil? Sim, difícil. Mas você consegue com a ajuda de Deus. Você consegue. Com a ajuda de Deus você consegue. Como você tem gastado o teu tempo? Você tem visitado? Você tem acompanhado? Você tem se preocupado? Quantos você tem abraçado aí no seu dia? Quantos telefonemas você dá por dia? Quantas preocupações você tem por dia com o seu próximo? Não só aquele seu familiar, mas um amigo, um irmão. Sabe, no ambiente em que a gente se encontra, assim como Paulo disse lá em Coríntios, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada seria. Sabe, antes de vir trazer essa palavra, Deus falou muito comigo. Juliano, separa o teu tempo. Separa cada dia mais o teu tempo. A minha esposa está aqui, o meu filho também. Sabe, eu tenho me esforçado bastante para realmente separar o meu tempo, para visitar aqueles que eu não tenho visitado. Eu já falei uma porção de vezes aqui que eu estou num foco de resgatar a minha família, de ganhar meus irmãos para Cristo. Sabe, eu não me conformo de ver os meus irmãos que já desceram até nas águas, que eram firmes com Jesus, mas hoje estão todos afastados. A não ser o Vitor. Mas eu tenho visitado eles, tenho tirado tempo com eles, tenho falado que amo eles. Com meu pai a mesma coisa, com a minha irmã de São Paulo a mesma coisa, sabe? Com alguns amigos também a mesma coisa. Pessoas que já vieram aqui, já foram firmes aqui nessa casa, já fizeram parte aqui dessa família aqui e hoje estão afastados, meu irmão. Sabe, eu tenho tirado um tempo para isso aí. E como é importante, cara, você plantar e desenvolver esse amor que Jesus colocou em nós. Como é importante você se preocupar. Sabe, às vezes uma visita faz a diferença. Às vezes um telefonema faz a diferença. Isso faz a diferença. E para a gente poder finalizar, abra sua Bíblia comigo lá em Romanos, no capítulo 13. A partir do versículo 11. Diz assim: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. E dito isto a vós outros que conheceis
o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. O que será que ele quis dizer para nós aqui? Será que é um tempo de ir mais para cima? De estreitar mais? De chegar mais próximo? De chegar junto? De falar mais? Será que é um tempo realmente onde a gente tem que buscar mais? Tem que se separar mais? É tempo, meu irmão. É tempo, sim, de um despertar de Deus nas nossas vidas. Nós sabemos que os dias vão passando e está cada vez mais difícil a gente servir a Cristo. Está cada dia mais difícil. Eu aprendi nesses dias, um cara falou que o normal fica diferente, está ficando diferente, e o que era para ser diferente está ficando normal, né? E nós realmente vemos isso no nosso dia a dia, no nosso tempo. Por onde, desde quando você acorda até a hora que você vai dormir, você vê isso. O que a gente entende que deveria ser normal, está sendo diferente. Você, às vezes, desenvolver esse amor, abraçar as pessoas, sabe? Talvez ser tratado, às vezes, né, ser até um motivo de sarro. Porque você ama demais, porque você é carinhoso demais. Isso era para ser normal. Mas, está ficando diferente. Você tratar as pessoas de igual para igual, isso está ficando diferente. E o que era para ser diferente está ficando normal. Será que Deus traz hoje para nós um novo despertar do nosso tempo? O que nós temos feito? O que nós temos gastado? O nosso tempo? Você separa tempo com Deus? Você lê a tua palavra diariamente? Você ora diariamente? Eu não estou falando só de devocional, meu irmão. Não é devocional que eu estou falando. Não é quando você acorda e você lê uma Bíblia, um versículo lá e vai trabalhar. Não é isso. É realmente entrar para o quarto, fechar a porta, meu irmão. E falar, e aí Deus, estou aqui, fala comigo. Às vezes você não precisa nem falar, às vezes você só precisa escutar. É separar esse tempo. Em que, nesse tempo, nada vai roubar a glória de Deus. Nada. Em que nesse tempo você não abre mão. Conversando com um cara esses dias aí, o cara falou, continuo lá na igreja. Eu falei, é mesmo? Ele falou, continuo lá, só não estou indo. Amém. Estou fazendo meu devocional todo dia, estou indo orar no monte todo dia, todo dia não, ele falou, todo sábado, vou orar no monte. Leia a Bíblia. E aí você vai conversar de Bíblia com o cara, parece que o cara tinha acabado de ler. E aí? Sabemos e entendemos o que ele quis dizer. Não é verdade? Amém? Sabemos e entendemos o que ele quis dizer. Amém? E isso é muito importante. Pode não estar, mas separa o tempo. Está separando o tempo. Tem muitos lá fora que separam o tempo para Deus. Quer destruir as obras do maligno, irmão? Quer ter poder para curar? Quer libertar os cativos? Com o que você tem gastado o tempo? Não foi à toa que o nosso pastor comprou não sei quantos livros lá para realmente derramar sobre nós, nos ensinar aquilo que Jesus fazia através da vida daquele grande profeta Randy Clark. Leiam os livros para realmente a gente aprender como que vai. Quantos já vieram aqui nos ensinar?
E nós talvez achamos que foi de uma hora para outra que isso foi aprendido. Houve um preço ali. Houve tempo de oração, houve tempo de entrega, de busca. Eu não estou falando que você não faz. Não entenda assim. Eu estou dizendo que Deus tem muito mais para nós. Amém? Que nesses dias a gente possa aprender a discernir o nosso tempo diante de Deus. Deus abençoe. E eu vejo chamar Deus presente.